Olá! Estou aqui para mais uma previsão da semana que vai agora do dia 27 até o dia 3 de maio, né? Então, nós vamos perguntar para o tarô, vamos pedir uma mensagem de como vai ser a energia para cada signo. Espero trazer uma mensagem, uma orientação para a sua espiritualidade, de direcionamento, né? Então vamos lá. Antes de começar, você pode fechar seus olhos, respirar um pouco, se conectar, abrir a sua energia para receber essa mensagem, né? Então vamos lá. Vamos abrir a mandala. E vamos começar com o signo de Áries. Para os arianos, a carta que veio é a carta da força, né? Então é uma semana para o ariano desenvolver uma força não física, mas uma força emocional. Ele com ele mesmo. Então muitas vezes o inimigo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Então lutar contra o nosso negativismo, nosso desânimo, enfrentar os nossos medos. Então é uma carta que você vai ser desafiado essa semana a olhar para dentro, né? E vencer. Você vai vencer muitas vezes a procrastinação, alguma depressão, alguma coisa que te impede de ir à frente. Então é com você essa semana, é internamente. Mas é uma carta que fala de vitória, fala de intuição, fala de uma força intuitiva, fala de uma força emocional e você vai desenvolver essa força, vai ser muito positivo durante a semana, tá bom, ariano? Vamos para o signo de Touro, o eremita. É uma semana de paciência, de sabedoria, de lidar com a sua ancestralidade, com os seus conhecimentos, com tudo que você aprendeu. É uma carta que fala que durante a semana você vai precisar de relembrar dos conselhos que você recebeu das pessoas mais sábias, onde você vai também desenvolver a sua força e a sua sabedoria. É uma semana boa para estudos, é uma semana boa para se concentrar em aprendizado, mas principalmente buscar conexão com pessoas mais velhas, né? Um professor, um pai, um guardião, uma pessoa que tem algum conhecimento, né? Então é uma semana que fala de ouvir mais e falar menos também, tá bom, taurino? Geminianos, a carta da estrela. A carta da estrela traz uma energia de sucesso, de esperança, traz uma motivação, é uma carta de milagres que fala de renovação da nossa energia, positivismo, alegria. Então o geminiano vai estar numa semana bem iluminada, onde a energia, se ela estava baixa, ela vai aumentar essa semana, você vai se sentir melhor, né? É uma carta que fala de renovação, de esperança. Então, uma energia bem boa, uma energia nova chegando para a semana aí do geminiano, tá bom? Cancerianos, a temperança. O canceriano, que é água, elemento água, emocional, então sai uma carta aqui que pede para controlar as emoções, não agir por instinto, se controlar, cuidar com as palavras, né? Cuidar do seu emocional, do tempero, né? A temperança fala de tempero. Nem tempero demais que estraga a comida, nem de menos que fique insonso. Então o equilíbrio é justamente se equilibrar, colocar a energia naquilo que precisa, a quantidade de energia necessária, né? E principalmente não se deixar levar por coisas pequenas, né? Não se deixar desgastar por coisas inúteis, pede para se equilibrar, né? Não gastar energia à toa. Então é uma carta que fala positivamente, é uma energia positiva na semana, mas que você vai precisar buscar dentro de você através da meditação, através de uma autoconsciência, através de uma terapia, o seu equilíbrio, ok? Vamos para os leoninos, a carta da papisa. O leonino durante essa semana ele vai ter uma gestação, planejamento de ideias, uma vontade de criar algo, né? Então é uma semana que pede intuição, planejamento e olhar para frente, gestar. Ainda não está pronto para nascer,
mas fala de muita intuição e de receber muita informação para você criar algo novo, né? Então, tenha a mente aberta, né? E receba o que você vai fazer lá na frente. Então, é uma semana de espera, de preparação, de organização das coisas para que ali no futuro, um pouquinho mais para frente, você possa materializar. Então, é uma carta que fala de paciência, que fala de gestação, de organizar a estrutura para que aquilo venha a nascer ali na frente. Tá? Então fala de preparação, se prepare, tudo que você deseja fazer, vá buscando, né, os recursos, vá se alimentando para que você possa gerar algo novo, tá bom, Leonino? E principalmente receba suas intuições, anote tudo que você receber durante a semana, porque é uma semana de muita intuição. Vamos para os virginianos. Carta do carro. É uma carta que fala de avanço, progresso, fala para você seguir em frente, que você está no caminho certo. É uma carta que fala de acelerar, de manter o caminho, de não ter medo, de prosseguir, né? Então é uma carta que fala de atitude. Você precisa tomar atitude, você precisa fazer a sua parte. O carro pede para você acelerar e dirigir, né? Então, pede para você equilibrar também os dois lados, né? O masculino e o feminino, a razão e a emoção e seguir em frente. Uma carta super positiva, você está no caminho certo. Vamos para os librianos, os enamorados. É uma semana de escolha, né? Você vai ter que escolher entre duas situações. Também fala de namoros, paqueras, possibilidades, né? Se você tá sozinho, tem possibilidade de conhecer novas pessoas, pessoas novas se aproximando. Mas se você tá em dúvida, ou no trabalho, ou em um amor, você vai ter que se decidir, né? Quando a gente tá indeciso, aquilo rouba energia, a gente não fica bem. Então você precisa fazer escolhas, né? O libriano, ele tem dificuldade em tomar decisões. Ele fica em cima do muro, mas é uma semana que você precisa escolher, se decidir, buscar realmente entre a razão e a emoção, né? O que é o melhor para você, qual é o melhor caminho. E a espiritualidade vai te ajudar, vai te dar as pistas para você realmente fazer a melhor escolha, tá bom, libriano? Vamos para os escorpianos. A carta do carro, a carta da roda, perdão. A roda fala de movimento, progresso, mudança positiva, movimentação. Então é uma semana onde as coisas que estavam paradas começam a se movimentar. Então a energia começa, né, agora final de abril para maio, a movimentar. As coisas começam você começa a sentir que realmente as coisas estão em positivo, né? Começam a positivar, prosperidade, movimento, clientes, então a coisa começa a andar. Se você estava sentindo que estava parado, se você estava reclamando, tenha certeza que as coisas modificam. Você precisa só cuidar do seu emocional e do seu mental para você entrar nessa nova frequência, né? Então, abra-se para o novo, realmente se conecte com as novas possibilidades, não tenha medo de mudança, porque é uma carta que fala de movimento, fala de mudança, fala de uma nova vibração chegando para você durante essa semana. Então, se você precisa agir, fazer acontecer alguma coisa, é uma semana para agir, né? Não fique parado, é uma semana de movimento. Vamos agora para os sagitarianos. A carta da justiça. É uma carta que fala de papéis, assinaturas, contratos, para você prestar atenção em contratos de aluguéis, compra. É uma carta que fala que tudo que é equilíbrio ou justiça divina está favorecida. Se você tem alguma coisa de justiça para ser resolvida, ou se você pede a justiça, é uma semana para você realmente ter um benefício, né? A justiça divina e a justiça da terra. Então, pagamento de contas, movimento na sua vida financeira, é bem positivo, né? E fala também de equilíbrio, para você buscar um equilíbrio das suas finanças, para você organizar, para você fechar o mês aí, fazer um balanço também. É uma carta que fala de reavaliação, tá bom? Boa semana, Sagitariano. Capricornianos, a carta da morte.
encerramento, finalização, mudança de ciclo. A carta da morte diz para que você renove-se, para que você deixe as coisas velhas ou as coisas do passado, né? Tem coisas que não têm mais sentido e significado na sua vida. Então, se você precisa iniciar algo novo, mudar, reavaliar, é uma semana para isso, tá? Começar algo novo. Fala de renascimento, fala de mudança de energia, fala de deixar e não olhar para o passado, olhar para frente, enterrar os mortos, né? Se tem alguma coisa que você precisa finalizar ou deixar e seguir em frente, essa é a semana para isso, tá bom, Capricorniano? Aquarianos, a carta do diabo. A carta do diabo é uma carta que traz muita energia. Então, cuidado um pouquinho com inveja, cuidado com paixões, cuidado com as pessoas, né, com quem você se relaciona, fofoca. Então, é uma semana com muita energia. É uma semana favorável a jogos, né, e a entrada de dinheiro. Então, é uma semana para você cuidar da sua espiritualidade também, para você vibrar no positivo e para você fazer alguma limpeza espiritual, tá bom, aquariano? Vamos para os piscianos. A Imperatriz. A Imperatriz fala de força, coragem, comunicação. É uma semana para você deixar as coisas claras, piscianos. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu não quero. E realmente tomar o seu poder, o seu lugar, né? Às vezes a gente vai para lugares onde não nos cabe. Então é para se valorizar, melhorar a autoestima, se valorizar, confiar no seu trabalho, uma semana de empoderamento, tá bom, pisciano? Uma ótima semana. E assim nós fechamos a nossa mandala astrológica, né? Com a vibração espiritual e o recado para cada um dos signos. Uma ótima semana, paz e luz, fiquem com Deus.